de um adendo de um processo judicial. Bem, então a gente inclui os dados da entrevista psicológica, que é basicamente assim, como eu volto a repetir, cada caso exige um laudo diferente do outro, né? Inclusive, né, a gente já entregou laudo de 35 páginas e laudo de 68 páginas. Então a gente contempla aspectos gerais, que a gente fala rapidamente sobre a situação da família, da infância, inclui a trajetória profissional pregressa, o trabalho naquela empresa, o trabalho específico em questão, na empresa X. A gente descreve algumas coisas, o que é comum aparecer nos casos de adoecimento psíquico, as metas, as pausas, as cobranças, né? Os constrangimentos éticos. Então, a gente usa aqui alguns exemplos, mas podem ser coisas completamente diferentes. Aí a gente tem um tópico específico, claro, sobre o próprio adoecimento, explora o surgimento dos sintomas, a gente faz a gravação do áudio com autorização da pessoa, então inclui, né, algumas falas dela mesma narrando quando que apareceram os sintomas, a que ela relaciona, quais sintomas que eram esses. Geralmente aparece uma situação gota d'água, né, e aí nesse dia meu chefe me falou isso, a partir de então é comum uma situação gota d'água. O agravamento do quadro, enfim. No fim, a gente retoma a situação atual de vida, todos os casos, as pessoas já tinham saído da empresa, né? Fala sobre como que alterou a vida na saída da empresa, ela está trabalhando agora, enfim. A gente faz síntese do exame psíquico, baseado no Dalgal-Arrondo, sobre se a pessoa está orientada no tempo e no espaço, se ela sabe do que ela está falando, se ela está com o humor normal, se ela apresenta cuidado com o corpo, essas questões assim, de um exame mesmo, para poder ter também embasamento sobre o que a gente vai concluir no final, né? Nos ajuda também a falar dessa parte mais clínica também, né? Nessa visão do psicólogo que a gente aprende lá nas nossas disciplinas de psicopatologia. Tem as entrevistas, a gente inclui as entrevistas com os terceiros, né, que a gente também já fez entrevista com a mãe, já fez uma vez entrevista com um médico que acompanhava a reclamante há mais tempo, a gente foi até o consultório dele, fez também entrevista com ele. Inclui o estudo do local de trabalho, né, quando essa diligência faz sentido. Nem sempre faz, às vezes a pessoa não tem nada a ver com as condições de trabalho, não adianta ir lá, não tem nada a ver, ela não está falando de cadeira, de iluminação, ela está falando de pressão, de ordem de cobrança, de organização do trabalho. Não necessariamente é preciso, né, calcular a diferença de altitude de um posto a outro, em alguns casos sim, outros não. Às vezes a empresa já fechou, entendeu? Não faz sentido, não tem? Então não vou lá. Bem, muito importante, estudo das evidências epidemiológicas, né? Por exemplo, comuns nós, terceirização, né? Então a gente faz estudo das evidências, como a terceirização está aliada aí à precarização do trabalho. O teleatendimento também, né? Muito comum os casos de sofrimento, de adoecimento psíquico decorrência do teleatendimento, e muitas pesquisas aí dizendo desse sofrimento. Então, a gente aponta esses estudos para levantar as evidências epidemiológicas. E aí, bem, a gente, nas análises conclusivas, a gente faz a hipótese diagnóstica, a gente indica um CID, independente do médico. A gente sempre recebe as pessoas em geral já passaram por vários médicos com diferentes CIDs, e a gente indica o que a gente acha que tem a ver com aquele caso, ou não, né? A gente também já teve casos, a gente não verificar um adoecimento, então, nesse caso, não foi encontrado. Então, a gente, né, assim, não existe uma negação do conselho, inclusive é indicado como recurso acessório para ajudar com a comunicação com profissionais de outras áreas, evitar ruído de linguagem. A gente não se sente exatamente confortável com isso, né? Assim, ainda mais nossa formação de psicologia social, a gente vai falar um pouco disso no final. Mas, enfim, a gente começa as nossas análises conclusivas
com a indicação de uma hipótese diagnóstica para poder deixar claro por que a gente considera que houve ou não nexo, né? E também embasa nas conclusivas em referenciais teóricos, né? Então, durante todo o laudo, a gente não tem esse peso teórico, mas nas evidências epidemiológicas e nas análises conclusivas, a gente se respalda com teóricos na área que a gente acredita que contribuem para essa escolha, né? Para essa conclusão. Cita as referências, elas são muito importantes para dizer, né, de onde estamos partindo e aonde vamos. Fazemos, então, as respostas aos quesitos dos advogados. Muitas das respostas dos quesitos retomando tópicos dos laudos. Então, uma coisa que a gente tem tido a precaução, né, Julie, de fazer é não responder de forma rápida, porque os advogados perguntam, e aí? Adoecimento? Só que a gente fez toda uma elaboração, disse exatamente porque no laudo assim, então a gente pede para retomar as páginas anteriores, porque é muito complicado dizer coisas complexas em poucas palavras, porque isso pode trazer entendimentos dúbios. Então, se a gente fez toda uma construção ali de um raciocínio respaldado em teóricos, é preciso mencioná-los e não dizer as coisas que não são fáceis de serem ditas em poucas palavras, para agradar uma pergunta muito rápida que pode ser perigosa, trazer problemas depois, né? E aí a gente tem a fixação, a gente pede a fixação dos honorários, a gente pede. Isso não significa que o que a gente pediu a gente vai receber, o juiz determina depois e a gente só recebe quando o processo acaba. Ou seja, a gente não recebeu ainda. Nem demora muito, né? Tem que estar assim também bem disposto a fazer isso de coração. E aí a gente anexa várias coisas, a gente anexa a resolução do conselho, que é o que mais nos respalda, a gente anexa todas as declarações que as pessoas assinaram. Assim, realmente é um trabalho que tem que ser, sabe, muito meticuloso, a gente não pode esquecer de colher uma assinatura, não pode esquecer de fazer uma declaração. A gente anexa fotos, quando a gente tira fotos da empresa, a gente pode tirar fotos, né? Assim, a gente já foi empresa que de teleatendimento e as cadeiras e as paredes estavam mofadas e rasgadas, a gente tira foto. E outros documentos, a pessoa levou um documento lá, olha, meu advogado não anexou isso, mas tem isso também, eu acho que isso foi... Se a gente acha relevante, a gente anexa. Se a gente acha relevante, tem coisas que as pessoas falam pra gente lá, que a gente não acha relevante, a gente não põe. Tem documentos que elas mostram que a gente não acha relevante. A gente pergunta, por exemplo, e você é usuário de drogas, a pessoa fala, eu experimentei uma vez na minha adolescência. Eu não acho que isso tem a ver com adoecimento agora, eu posso ter essa escolha de não colocar isso no laudo, porque o meu conselho me diz que eu posso dizer, que eu só vou dizer no laudo aquilo que cabe para esclarecer aquela situação. Eu não tenho por que expor a pessoa num processo judicial se aquilo não é relevante para a elucidação do caso. Então, como perita também tem essa responsabilidade dessa escolha também do quanto expor a pessoa ali naquele caso. Limites e dificuldades. Muitos, né? O estabelecimento, claro, não está fácil para a gente não, né, Celeste? Não. Bem, os contatos são difíceis, né? Assim, os processos, uma coisa que não passava na nossa cabeça, os processos eles duram muito tempo, então as pessoas mudam de telefone, né? O telefone lá do escritório de advocacia já mudou, é difícil achar as pessoas, parece que é fácil, mas é difícil. É difícil que as pessoas, é difícil encontrar também os reclamantes, as pessoas às vezes estão tão adoecidas que elas têm dificuldade de atender telefone, gente. Dificuldade de chegar, sabe? Tem crise de pânico procurando a nossa sala. Né? Já aconteceu isso, a gente faz os atendimentos e a pessoa entra em crise no corredor. São pessoas que muitas vezes estão muito adoecidas, né? Assim, ainda restaram força para entrar com o processo na justiça. Não estou falando que é todos os casos, né? Também já encontramos casos que a gente não considerou adoecimento. Tem gente que faz isso também. Mas é comum que as pessoas estejam mal, a gente tem que conter algumas vezes, acalmar, não dá, às vezes a gente faz uma entrevista semi-estruturada que você vê que você tem que mudar a ordem das perguntas ali na hora, porque falar de sério, começar falando logo do adoecimento pode ser terrível, para outras pessoas começar falando da família pode ser pior, que coisa é essa, o que essa mulher quer saber da minha família? Então, assim, realmente é um trabalho de cuidado, né, com
com aquele que nos chega muitas vezes em situação bem adoecida e que está tentando juntar força para tentar garantir algum direito ainda. A relação com os advogados é muito difícil. Já teve advogado me ligando, me ameaçando, que eu preciso também estar nessa entrevista, meu assistente técnico tem que estar nessa entrevista, porque você está cerceando o contraditório, a ampla defesa, eu vou pedir nulidade do seu laudo, e eles pedem nulidade do laudo. Eles falam que a gente não tem. Aí eu falo, gente, mas sou eu, a Júlia está me ajudando, mas é na minha cara que meu tapa. Não tem formação, e os juízes têm bancado. O laudo não é nulo, ela tem formação sim, mas é um trabalho difícil. Não, a gente descobriu que não é só com a gente, né, Júlia? A gente já pegou laudos que tem já perícia de engenheiro anterior a nossa, e os advogados também ficam tentando dar nulidade, falar que aquilo não é válido. É o trabalho deles também, dizer, olha, ainda mais se foi contra a empresa, ou se foi contra o reclamante, não foi favorável ao cliente dele, eles vão fazer de tudo. Então é preciso também entender que a gente entrega um documento que atiça certas iras. Então o relacionamento com os advogados não é fácil. Por isso é preciso se resguardar, indicando em que autor, em que lei, de que forma, que dia que foi feito, em que horário, a gente se resguarda por todos os lados, porque qualquer derrapada pode ser um escorregão, né? Que o advogado vai estar ali pronto para te dizer, então você fez errado, não vale nada o seu trabalho. Eles pedem nulidade do laudo mesmo, né? Então, assim, a gente tem o primeiro despacho da juíza que nos bancou, eu falei, não, vou imprimir e pôr na parede aqui do quarto para ficar mais feliz para os próximos. Porque quando a juíza fala, não tem validade sim, a perita é apta sim, é um alívio, assim, porque é difícil receber aquela pancada do advogado. Então, é um trabalho mesmo, assim, exaustivo em muito pouco tempo, e a gente ainda tem que se reafirmar o tempo todo, né? Não, o psicólogo do trabalho tem sim, né, formação. Essa perícia foi sim feita respeitando as leis que têm a ver com essa situação. E então, por isso que preciso fazer laudos com um trabalho realmente minucioso, né, preocupado com todos esses aspectos. Então, eu já falei dessa questão da formação. Os prazos são, claro, vocês imaginam, os prazos é difícil, né? 20 dias, 30 dias, é isso tudo que a gente faz. E são 5 dias para retirar. Então, o que acontece também? A gente está fazendo um, chega o outro. A gente está lá na 22ª página de um e chega outro processo que tem 5 dias para retirar. Aí a gente adia até o 5º dia e pega. Só que aí quando a gente pega, já começa a contar o prazo do outro. Então, você tem que fazer, conseguir marcar a entrevista, marcar num dia que a pessoa pode. Não adianta eu inventar na minha cabeça. Dia tal, a pessoa não pode, se ela está trabalhando, eu não faço perícia se eu não consigo chamar a pessoa ali para eu ouvi-la. Então, fazer a transcrição, montar, estruturar o laudo, estudar, porque muitas coisas, né, são várias doenças, transtorno do pânico, depressão, doenças psicossomáticas como lúpus, e cada uma exige, ou às vezes a moça ficou grávida e teve depressão, então também precisa estudar a influência de uma coisa na outra. Cada caso exige um estudo específico, e é tudo isso em 20 ou 30 dias. Sem falar, né, na elaboração do texto e tudo mais, em tudo, nas várias páginas e trabalhos que vem disso aí. O CID para nós é difícil, assim, a gente tem uma formação, eu e Júlia temos uma formação em psicologia social, assim, sempre tivemos essa resistência, enquadrar as pessoas no diagnóstico e, né, encerrar aquele caso num número. A gente sabe dos limites, das dificuldades disso, mas e também mas a conclusão de um laudo não é como a conclusão de um artigo, de uma pesquisa, de uma dissertação, de uma tese, em que a gente pode dizer, eu acho que é mais ou menos por aí, vamos pensar mais sobre isso, mais estudos são necessários. Não, o juiz não precisa de uma perita em cima do muro, isso ele pode ser. Ele precisa de uma perita que diga, eu acho que é isso.
e falar, eu acho que isso é difícil, é uma responsabilidade grande, mas a gente precisa escolher, assumir, né? Aquela coisa lá do inspetor, é preciso fazer uso de si e assumir essa decisão. Então, quando eu assumo uma decisão, eu preciso dizer, eu acho que teve nexo porque eu acho que ele teve essa doença e essa doença se enquadra nesse CID. Eu falo de uma hipótese de diagnóstico, mas falo da minha opinião clara, no final do nosso